Sim, vamos falar sobre o Projeto Filadélfia ou Experimento Filadélfia. O Projeto Filadélfia, também conhecido como Experimento Filadélfia ou Projeto Rainbow, é uma das histórias mais famosas envolvendo supostos experimentos militares secretos dos Estados Unidos. Segundo a lenda, um navio de marinha teria se tornado invisível, mas isso não é lenda. E até deportado durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, não há evidências históricas confiáveis de que esse experimento tenha ocorrido. E historiadores o classificam como uma lenda moderna ou teoria da conspiração, surgida na década de 1950. Contexto histórico. Em 1943, os Estados Unidos estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial e investiam intensamente em pesquisas como radares, sonares, criptografia e novas tecnologias navais. Esse ambiente de grande sigilo ajudou a alimentar rumores sobre projetos secretos. Década depois, essas histórias passaram a ser associadas ao suposto projeto Rainbow, nome frequentemente citado em relatos, embora não exista documentação oficial que comprove sua existência. O que a lenda afirma? Segundo a versão mais conhecida, em 28 de outubro de 1943, o destroyer de escolta USS Eldridge DE-173 teria sido submetido a um poderoso campo eletromagnético. Os relatos afirmam que o navio ficou envolvido por uma névoa esverdeada, tornou-se invisível aos observadores, desapareceu da Filadélfia, reapareceu por alguns minutos em Norfolk, Virgínia, e centenas de quilômetros de distância. Retornou em seguida ao ponto de origem. As versões mais fantasiosas acrescentam que alguns tripulantes teriam desaparecido para sempre, enlouquecido, sofrido queimaduras inexplicáveis, ficado fundidos ao casco metálico do navio, adquirido a capacidade de desaparecer temporariamente. Esses detalhes variam muito conforme a narrativa e não possuem confirmação documental. Tem um filme que chama O Projeto Filadélfia, explica isso direitinho. A origem da história. A história não surgiu durante a guerra. Ela começou a circular apenas nos anos de 1950, principalmente por meio de cartas enviadas por Carl Meredith Allen, também conhecido como Carlos Allende. Allen escreveu para o pesquisador de OVNIs Morris K. Jessup, afirmando ter testemunhado o experimento. As investigações posteriores concluíram que suas alegações eram inconsistentes, contraditórias e sem comprovação independente. A Marinha dos Estados Unidos negou repetidamente que tal experimento tenha ocorrido. A suposta participação de Albert Einstein. Uma parte importante da lenda afirma que o experimento teria utilizado a chamada teoria do campo unificado, que Einstein buscava desenvolver para descrever diferentes forças da natureza em um único modelo matemático.
Segundo a narrativa, a teoria permitiria controlar gravidade, curvar a luz, tornar objetos invisíveis e criar teletransportes. Olha para você ver. Contudo, Einstein nunca publicou uma teoria unificada funcional. Não existe qualquer evidência de que ele tenha participado do suposto experimento. Não há documentos históricos ligando Einstein ao Projeto Filadélfia. Explicações científicas para a lenda. Diversas hipóteses tentam explicar como o mito surgiu. Desmagnetização de Degaussen. Durante a Segunda Guerra Mundial, era comum instalar cabos elétricos ao redor do casco dos navios para reduzir sua assinatura magnética e protegê-los de minas magnéticas. Quem observava esses equipamentos poderiam imaginar que estavam sendo realizados experimentos extraordinários. Essa prática é real, documentada, e pode ter contribuído para o nascimento da lenda. Confusão com o deslocamento dos navios. Confusão com deslocamentos do navio. Pesquisadores também apontam que parte da história pode ter surgido da confusão entre deslocamentos normais do USS Edgewood e relatos posteriores exagerados. O que diz a física? Segundo o conhecimento científico atual, não existe tecnologia conhecida capaz de tornar um grande navio completamente invisível por meio de campos eletromagnéticos. Será? Não existe evidência experimental de teletransporte macroscópico de objetos como navios. Campos magnéticos intensos não produzem efeitos descritos na lenda. Por isso, a comunidade científica considera o experimento Filadélfia incompatível com as leis da física conhecidas. Teorias alternativas. Apesar da ausência de evidências, várias hipóteses continuam populares. Experimento secreto ocultado pelo governo, tecnologia extraterrestre, viagem no tempo, abertura de portais dimensionais, manipulação do espaço-tempo, engenharia reversa de tecnologia alienígena. Essas ideias fazem parte da cultura popular, mas não são sustentadas por documentação ou evidências verificáveis. O USS Eldridge. O navio realmente existiu. Alguns fatos conhecidos. Entrou em serviço em 1943. Participou de missões de escolta de comboios no Atlântico. Após a guerra, foi transferido para a Marinha da Grécia, onde recebeu o nome Leon. Foi desmontado décadas depois. Os registros históricos disponíveis não indicam que ele tenha estado no estaleiro naval da Filadélfia na data em que o suposto experimento teria acontecido. Então, os registros históricos disponíveis não indicam que ele tenha estado no estaleiro naval da Filadélfia na data que o suposto experimento teria acontecido. Influência na cultura popular. O Projeto Filadélfia inspirou livros, documentários, filmes como O Philadelphia Experiment, The Philadelphia Experiment, 1984, série de televisão, quadrinhos, jogos eletrônicos. Sua narrativa influenciou diversas outras teorias sobre
experimentos secretos, incluindo histórias relacionadas à suposta engenharia reversa de tecnologias extraterrestres e a projetos militares altamente confidenciais. O que dizem os historiadores? A maioria dos historiadores considera que não existe documentação militar autêntica que confirme o experimento. As cartas de Carl Allen são a principal origem da história. Diversos elementos do relato se contradizem entre si. O mito cresceu com livros, filmes e programas de televisão. Assim, o consenso histórico é que o Projeto Filadélfia é uma lenda moderna, construída a partir de rumores do contexto de segredo militar da Segunda Guerra Mundial e de relatos sem comprovação. Curiosidades. O nome Projeto Rainbow nunca foi confirmado em documentos oficiais. A Marinha dos Estados Unidos afirma que nunca realizou um experimento desse tipo. A história frequentemente é associada a outras teorias, como a do incidente de Roswell e da Área 51, embora não existam evidências que as conectam. Conclusão. O Projeto Filadélfia permanece como um dos maiores mistérios da cultura popular do século XX. Embora a narrativa seja fascinante e tenha inspirado inúmeras obras de ficção, as pesquisas históricas indicam que ela surgiu anos após os fatos alegados, baseando-se principalmente em testemunhos não corroborados e em interpretações de atividades militares reais, como a desmagnetização de navios. Até o momento, não existem evidências documentais ou científicas confiáveis que sustentem as alegações de invisibilidade, teletransporte ou manipulação do espaço, espaço-tempo, atribuído ao USS Eldridge. Sim, são dois mistérios aí, o Projeto Filadélfia e o Triângulo das Bermudas. Beijos!